SSD. O que é um SSD? Um SSD, Solid State Drive, é um tipo de dispositivo de armazenamento que utiliza memória flash para armazenar dados. Ele é mais rápido e mais confiável do que um disco rígido tradicional. Comparação com HD. Velocidade. Um SSD é mais rápido que um disco rígido tradicional. Isso significa que os dados são acessados e transferidos mais rapidamente, resultando em um tempo de inicialização mais curto e melhor desempenho geral do sistema. Confiabilidade. Um SSD é mais confiável do que um disco rígido tradicional. Como não possui partes móveis, há menos risco de falha mecânica. Além disso, os SSDs são mais resistentes a choques e vibrações. Consumo de energia. Um SSD consome menos energia do que um disco rígido tradicional. Isso resulta em maior vida útil da bateria em dispositivos móveis e redução nos custos de energia em computadores desktop. Capacidade de armazenamento. No entanto, um SSD geralmente tem menos capacidade de armazenamento do que um disco rígido tradicional. Isso significa que você pode precisar fazer escolhas sobre quais arquivos e programas manter em seu SSD. Custo. Um SSD é mais caro do que um disco rígido tradicional. O custo para 1 GB de armazenamento de SSD é geralmente maior, o que pode ser um fator limitante para alguns usuários. Aplicações do SSD. Melhorar o desempenho. O SSD pode melhorar significativamente o desempenho de um computador, proporcionando tempos de leitura e gravação mais rápidos do que discos rígidos tradicionais. Acelera a inicialização do sistema operacional. Com SSD, o sistema operacional pode ser iniciado mais rapidamente, reduzindo o tempo de espera para usar o computador. Melhora o tempo de carregamento. Os aplicativos e jogos carregam mais rapidamente em um SSD, proporcionando uma experiência mais ágil e sem atrasos. Aumenta a vida útil da bateria. Em dispositivos móveis, o SSD consome menos energia do que em discos rígidos tradicionais, o que resulta em uma maior vida útil da bateria.